sendo uma espécie de, enfim, instância que preside ao jogo temporal, não é? Era uma figura nesse aspecto absolutamente espantosa. O traço caricatural, a representação, a capacidade de pegar no elemento que podia representar, dizer, exprimir. Eu lembro-me que uma vez ele contou um episódio que eu depois, ao abrir a revista da TAP, vejo reproduzido numa crónica e disse: o Vítor aqui, e o Vítor estava a contar um episódio, todos nós temos histórias para contar das heranças. Depois o Vítor teve uma engraçadíssima, dentre as muitas que contou, e eu não resisto a contar, porque realmente é tão espantosa. Há um processo qualquer de heranças e em dada altura a Câmara de Vila Nova de Famalicão, ou de São Miguel de Ceia, enfim, diz que há, enfim, uma série de caixões de chumbo que têm que ser retirados e, enfim, havia que retirar os ossos e, enfim, todo esse processo. E há um familiar que vem ter com ele e vem ter com todos os membros de família e diz: não querem tratar disto? Pois não quero tratar disto. Bom, então, mas dê-me aqui a vossa autorização. E todos deram autorização. Tempos depois entra ele num Cadillac amarelo pelas ruas de São Miguel de Ceia, atravessando as ruas de São Miguel de Ceia. Ele diz: mas então, onde é que tu arranjaste esse carro? É muito simples, foi dos caixões de chumbo que vocês não quiseram tratar. Este é um exemplo. Mas outros exemplos é o modo como ele, por exemplo, era capaz de recordar um folhetim. E para mim ele era o grande folhetinista português. As conversas dele eram autênticos folhetins do século XIX. O modo como ele conseguia serzir, lá está, as experiências, as imagens, etc. E havia um folhetim que eu depois lhe pedi que ele tentasse encontrar, mas como, enfim, no imenso mundo das fichas do Vítor, e já lá iremos, ele dizia que não conseguia encontrar. Bom, e então ele contava de memória um folhetim que comentava a exibição de uma cantora lírica. E então o folhetinista dizia: no primeiro ato vem ela de cor-de-rosa, vibrante, com as plumas não sei quê, mais as joias faiscantes, etc. E foi muito aplaudido. No segundo ato entra de roxo, flamejante, vergam-se todos, canta, faz a sua exibição e foi muito aplaudida. Finalmente vem de verde espampanante, toda ela faiscava e foi muito aplaudida. Em suma, a cantora vestia muito bem. E como isto, mas ele ao contar encenava, como isto, toda a informação do século XIX, quando surgia nos lábios dele, e diz muito bem, ele sabia onde ir buscar, mas ele sabia muito bem tirar a ficha, serzir na conversa e encenar aquela ficha, encenar a sua informação. Isso era uma coisa absolutamente espantosa. Outra característica do Vítor que periodicamente eu vou mencionando, ele tinha um feeling absolutamente espantoso. Ele falava com uma pessoa e em 2 minutos, eu não estou a exagerar, em 2 minutos, pela maneira de estar, pela atitude corporal, eu não sei, mas ele em pouco tempo dizia se aquela pessoa era uma pessoa confiável ou não. E quando trocávamos impressões, ele dizia: ou sim. Se ele dizia e fazia as suas reservas, eu dizia: Vítor, também só estiveste 5 minutos, só ouviste 5 minutos. E ele dizia: não sei. Tempos depois aquilo, eu achava que ele estava a exagerar, que tinha, enfim, porque ele era de facto uma figura. Esta fotografia está ótima porque ele está simultaneamente um pouco distanciado, capaz da crítica, mas a saborear o momento, a saborear aquilo que está a ver. E é esta pequena distância que ele mantinha relativamente a tudo,
e que lhe dava a margem de manobra para o riso, para a análise, para a observação, etc., ele mantinha com as pessoas e dizia assim: ainda me has de dar razão. E eu invariavelmente dei. E este feeling, é claro que é uma intuição com que a pessoa pode nascer. Mas é uma intuição que também é gerada numa experiência no palco de diferentes culturas. Falámos aqui do índio e realmente o contacto humano foi espantoso, muito diversificado, e falámos da Europa, onde o contacto foi também tão espantoso como este de que nós temos estado a ouvir falar, não é? Que vai desde os políticos aos leilões, enfim, passando pelas feiras de velharias, onde ele conversava imenso e recolhia informação e dava informação, portanto as pessoas eram de facto fascinadas com ele. Mas ele também teve várias vidas profissionais, e nessas vidas profissionais o seu contacto humano foi riquíssimo. Ele foi Vítor Ferreira, e como Vítor Ferreira trabalhou em algumas empresas em Moçambique, e uma delas com um grande político português. Eu não vou agora mencionar, sei que tempos depois essa figura cujos descendentes estão cá foi homenageada, e os filhos tentaram descobrir onde é que estaria o Vítor Ferreira, que tinha sido o braço direito do pai, que sabia exatamente se o pai gostava do preto, branco ou do amarelo na roupa, se gostava do pormenorzinho de culinária X ou Y ou Z. E ainda da altura telefonam lá para casa, e como o Vítor não se queria dar a conhecer, e por isso eu mantenho o segredo, respeito, ele disse: Vítor Ferreira, nunca conheci, ele não teria morrido? E com esta ele conseguiu evitar participar, evitar que esse seu conhecimento fosse do domínio público. E, portanto, há uma zona de segredo, no sentido de reserva pessoal, que o Vítor soube manter, mas que lhe deu uma experiência humana, de contacto humano, absolutamente inultrapassável. E que fazia com que ele analisasse e tivesse uma espécie de radar pronto a atuar, que era muito dele, era muito característico. Ele fazia aquele comentáriozinho e olhava assim, como nós, não é? Recordamos. E nós sabíamos exatamente que ele tinha sentido qualquer coisa. Bom, portanto, ele era de facto uma figura com algo de suspeitoso, no sentido do modo de olhar. Ele tinha uma vida muito intensa na relação com os municípios, a sua colaboração com os municípios era espantosa, enfim, o currículo dele foi divulgado, mas não será de menos, não será de mais dizer que ele tinha uma colaboração intensa. Ele passava pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde fazia exames, etc. E, portanto, era uma figura realmente de muitos palcos e muito diversificada, muito versátil, muito capaz de abordar todo e qualquer tema com facilidade, ou de orientar a conversa. O que fazia, isto é muito curioso, com que pessoas de alta finança o convidassem muitas vezes para jantar. Explicou-me ele depois: pois é, sabes, eles são um bocado chatos e, portanto, eu tenho que lhes alegrar a conversa. E eu acho que é por isso que eles me convidam. E realmente ele devia fazer com que eles tivessem um jantar e um serão absolutamente inultrapassável. Bom, outra coisa que o Vítor, e que passa nesta citação do Vítor, que eu li, que o Vítor tinha, é que adorava conversar à mesa. E por isso eu digo, ele surgiu-me com uma conversa e despediu-se com uma conversa. Nós estávamos nos últimos tempos no hospital a combinar uma tertúlia e letras com vida em casa dele, no jardim.
porque eu fui lá uma vez, a primeira vez que o vi no hospital, ele estava muito tristinho. E eu disse-lhe, olá, estamos a festejar os 150 anos do Amor de Perdição, então vamos fazer uma tertúlia no teu jardim. O olhinho dele brilhou, e a partir daí a preocupação dele foi como vamos organizar isto? Porque ele queria, e aí a outra característica dele, ele queria que se comesse lá, que se fizesse um almoço e que todos em torno do ágape, não é? Partilhassem essa experiência pelo dia fora. E portanto, a partir daí, eu vi o Vítor vibrar e sempre que eu ia visitar, às vezes em momentos, eu normalmente ia em momentos complicados, em que eu fingia que era filha, Ângela, devo ser parecida, convencia os enfermeiros e deixavam-me, na altura em que estava a fazer a hemodiálise, deixavam-me ir lá um bocadinho e ia-me embora quando ele estava cansado. Mas nessas alturas eu contava-lhe, olha, já vai fulano e vai cicrano e ele revivia. E mesmo doente, mesmo nessas alturas, às vezes levei-lhe, lembro-me de ter levado uma revista egoísta que tinha fotografias que a Ângela tinha selecionado, e ele, ávido de livros, disse logo à Ângela, arranjas-me uma. Portanto, esta avidez por livros, por mexer em livros, por ver livros, era realmente algo que o fazia viver. Eu trazia aqui várias passagens para ler, mas eu tinha cartas, fui procurar e não encontrei onde surgir na altura. Provavelmente é uma forma que ele tem de manter em reserva a sua intimidade, mas vou cometer em confidência, que ele me perdoará, partilhar convosco uma mensagem, porque essa mensagem vai me permitir fazer uma proposta. Para já, porque esta mensagem diz muito do modo de conversar dele. Ele nunca se habituou ao e-mail telegráfico, como nós fazemos, não é? Aquele e-mail sem saborão, prático, muito pragmático. Não, escrevia longas cartas. E eu vou mostrar-vos de que modo é que ele vai conversando nos seus e-mails. Isto é um exemplo. Isto não é não estou a dizer que é um e-mail para mim, foi um e-mail que eu encontrei e que não direi a quem é dirigido, exatamente porque ele o dirigiu a essa pessoa e não autorizou essa pessoa a partilhar esse e-mail. Mas eu roubei esse e-mail. Tinha acabado de receber o teu e-mail quando chegaram os netos. Foi até agora. Assim que partiram, fui a correr para o telefone, mas ninguém atendeu. Naturalmente já andavas a vadear a condecoração, gaba de cesto. Ao menos que te permeiem a ti. Fiz. Ainda agora acabei de fazer e continuarei a fazer tanta coisa de borla para a Câmara, portanto, os tais municípios. E nunca sequer recebi um agradecimento, uma palavra, uma carta, quanto mais uma condecoração. Não imaginas os dias e dias que gastei recentemente ajudando uma técnica superior da Câmara a organizar o processo respeitante à ilustração do volume comemorativo em que também colaborei. Fiz pesquisas, telefonei, consultei Seca e Meca para apoiar a ilustração das 250 mini-biografias. Foi muito agradável, porque me ajudou a ver coisas que há muito não via e me obrigou a procurar a ilustração desconhecida. Não sou afetual, nem sequer um cômodo, nem tem categoria institucional, o que a acontecer muito incomodaria o patriciado municipal. Assim, também não me vejo com o peito para condecorações. Acho que não ficariam bem. Numa mulher sempre ganha outro realce e chama a atenção. Dá os meus parabéns ao doutor pela escolha, ao lado de outras que atribuiu, só ele é que fica a ganhar concedendo-te a medalha. Sempre és uma munícipe sem engajamento político, graças a Deus, e graças a Deus que não te deixas arrastar para esse servidor de gente, enfim, bip, bip. Pelo menos fico feliz que te calhe a homenagem em vez de a mesma ir para um dos politiqueiros que reinam no Conselho e andam por aqui e por ali à dúzia à conta de todos nós. Sempre sai mais barato, não vais pedir qualquer torre ou qualquer posto, fica pois em conta
para além de ser merecida. Gostava de ir assistir, ou pelo menos de estar presente, sempre seria um ninguém do grupinho. Infelizmente, e como sempre, às segundas e às sextas-feiras tenho de estar no Hospital Egas Muniz às 9h30. Isto para me manter vivo e eu continuar em pé. Não acredito que me safa tempo. Telefonarei quando chegar a casa. Um beijo, meu abraço, porta-te bem. De um encontro.